Irmãos amados, Deus abençoe a cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. Amém. Quero manifestar a minha alegria diante do Senhor de estar com os irmãos essa noite para tratar de um tema tão importante, um tema que toca diretamente na nossa família, e nós desejamos fazer isso na graça do Senhor, para o louvor do nosso Deus. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja batista regular em Salvador, e a nossa igreja é uma pequena igreja, e eu estou com dificuldade assim para contemplar todos vocês, né? Os irmãos que estão aí na parte alta. Eu acho que aqui no prédio, na parte baixa, talvez ali terceira, quarta fila, ainda consiga ver os irmãos, mas o importante é que o Senhor está vendo cada um de vocês, e Ele há de alimentar o coração dos irmãos através da bendita palavra. Irmãos, vamos fazer uma oração mais uma vez ao Senhor. Nós vamos clamar pela graça dEle e depois vamos abrir a palavra para meditar. Senhor, Teu povo está reunido aqui essa noite, e o desejo do nosso coração, Pai, é que a Tua palavra venha à nossa alma. O Senhor conhece o nosso coração. Nós temos tantas limitações interiores, o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa distração, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha essa noite e seja o grande professor e mestre do nosso coração, que através do poder dEle, todas as nossas limitações sejam superadas, e o nosso coração seja como um campo pronto para receber a santa semente, que cada um dos nossos pensamentos sejam levados cativos a Cristo, e nós sejamos, Pai, através do conhecimento da palavra, transformados à luz do Teu Filho. Nós pedimos isso para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos até lá, por favor, Daniel capítulo 1. Eu quero introduzir, irmãos, apenas com a leitura do verso 8. Então nós leremos o verso 8, e depois os irmãos vão deixar a sua Bíblia aberta aí, porque no meio para o final aqui da minha exposição, eu vou voltar a esse texto para nós fazermos as nossas avaliações finais a partir dele. Então nosso tema, conforme já foi anunciado, é o jovem cristão e o mundo, o jovem cristão dentro do universo, do mundo da faculdade, da universidade, e nós vamos andar por esse caminho com a ajuda do Senhor. Então a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8, nós lemos assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Graças a Deus por sua palavra, pela palavra bendita do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero começar, eu dividi a minha fala em 3 partes. Na primeira parte eu quero apresentar para os irmãos algumas estatísticas que dão conta da situação dos jovens, os jovens convertidos na universidade. Na segunda parte, eu quero apresentar para os irmãos um pouco do que é o mundo acadêmico. Então os irmãos vão perceber quais são as principais ideias, ideologias que acabam governando a universidade, como elas impactam os nossos filhos. E na terceira parte nós vamos voltar para a palavra de Deus, aqui para o texto de Daniel capítulo 1, e mostrar como esse capítulo nos ajuda, fornecendo ferramentas espirituais para todos nós pensarmos a nossa vida, e particularmente para o jovem cristão, para ele ser orientado nesse universo. Então eu peço que os irmãos me ajudem mantendo absoluta atenção. Nós temos principalmente a parte central aqui, é um pouquinho mais complexa, mas eu sempre confio na inteligência do povo de Deus e no poder de compreensão também que o Espírito Santo concede. Então eu quero começar com algumas estatísticas. Essa estatística é do Instituto Barna dos Estados Unidos,
e esse instituto fez uma pesquisa com jovens evangélicos americanos, jovens que foram criados na igreja, que foram levados ao evangelho desde cedo pelos seus pais, e logo depois foram para a universidade. O que acontece no universo desses jovens? Então, já pode os irmãos aí da mídia já lançar toda a pesquisa, para os irmãos terem uma ideia. Então, 10% dos jovens cristãos que vão para a universidade, 10% deles se tornam ateus ou agnósticos. Então, ateu todo mundo sabe o que significa, é a negação completa da existência de Deus, e o agnóstico é aquele sujeito que diz mais ou menos o seguinte: nós não temos certeza se Deus existe ou não existe, nós não temos como obter essa convicção. Então, como não temos certeza, nós vivemos como se ele não existisse. Isso basicamente, a grosso modo, é um agnóstico. 40% deles deixam de frequentar a igreja, mas ainda se proclamam cristãos. Então aqui, 40% é de um grupo que nós hoje comumente chamamos de desigrejados. Então são aquelas pessoas, alguém brincou uma vez dizendo que é o evangélico não praticante. Existe o católico, né? Falam do católico não praticante, e agora está surgindo na nossa geração o fenômeno do evangelho não praticante. É o desigrejado, é aquele que afirma que ama o noivo, mas não quer conversa nenhuma com a noiva. É aquele que diz que ama o noivo, mas despreza a noiva. Então esse aí é o desigrejado. 20% assumem dificuldades em conciliar a sua fé com as demandas da sociedade. Esse número aqui é um número que chama muito atenção. Então 20% deles não sabe, por exemplo, como é que a sua vida econômica, como é que a sua carreira, como é que o seu trabalho pode ser envolvido com a fé cristã. Como é que eu posso trazer a fé cristã para o meu casamento? Como é que eu posso trazer a fé cristã para as minhas diversões? Como é que eu posso trazer a fé cristã para a criação dos meus filhos? Como é que eu posso trazer a fé cristã para o mundo dos negócios? Essas pessoas vão para a universidade, se formam, e elas simplesmente não sabem acomodar aquilo que elas aprenderam na universidade ao andar com o Senhor. Apenas 30% permanecem firmes, tal qual estavam antes da entrada da universidade. Então apenas 30% permanecem fiéis, andando com o Senhor, buscando a face de Deus e crescendo no conhecimento de Cristo. Uma coisa, irmãos, que essa pesquisa mostrou é que boa parte do afastamento da fé desses jovens que na universidade deixam o evangelho, boa parte desse afastamento começou durante a adolescência. Essa é uma coisa importante. Esses filhos ainda estavam na casa do pai, esses filhos ainda estavam indo para a igreja, mas durante o período da adolescência, eles começaram a ter uma espécie de um desligamento emocional da igreja, da fé cristã, da palavra de Deus, do próprio povo de Deus, às vezes um distanciamento emocional da família, e como o pastor Tiago disse, a universidade no final das contas não vai desviar essa pessoa, mas simplesmente criar um ambiente ali, muitas vezes sem reprovação nenhuma, para que essa pessoa exponha aquilo que já está dentro do seu coração. Então todos pais que têm filhos adolescentes precisam ter esse zelo, precisam dar atenção especial a essa fase, porque muitos dos nossos filhos estão perdendo o coração nessa fase da vida. Então, infelizmente, irmãos, isso aqui são dados dos Estados Unidos. Nós não temos, assim, pesquisas tão aprofundadas nesse sentido no Brasil, mas eu acredito, irmãos, que no Brasil ainda é pior do que isso. Mas os irmãos podem ter uma amostragem do que seria essa realidade. Uma segunda pesquisa que eu quero mostrar para os irmãos é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa pesquisa ela foi feita com 45 mil alunos, com margens de 2 pontos para mais ou menos. Então 4% dos alunos se declararam crentes presbiterianos, 13% evangélicos gerais, 9% declararam-se espíritas, 12% chamaram-se agnósticos e 8% se chamam ateus. Aqui, irmãos, tem um dado interessante, é que se somar os ateus e os agnósticos,
chega-se a 20% dos alunos. Então 20% dos alunos vivem como se Deus não existisse. E se somar todos os evangélicos, chega-se a 17%. Então pensem nisso, pensem no desafio que é para o jovem cristão estar num ambiente desse, né? 40% denominam-se católicos e 1%, alguma coisa a mais, de judeus e budistas. Nós estamos aqui, irmãos, olhando uma universidade presbiteriana. Os irmãos imaginem como é numa federal, como é numa universidade marcada pelo ateísmo e por todas aquelas coisas que os irmãos têm ouvido falar. Então é um mundo completamente diferenciado, só para os irmãos terem uma ideia. No Brasil, as últimas pesquisas dão conta que o número de evangélicos está chegando perto de 40%. E na universidade, 17%. Então veja a mudança de cenário como é grandiosa, irmãos. Os ateus, que no nosso país eles estão ali em torno de 9%, na universidade são 20%. Então eles são mais do dobro do que normalmente existe no convívio social normal. Então novamente eu volto a falar, aqui é o raio-x de uma universidade cristã. Os irmãos imaginem como seria então numa universidade pública. Esses números são bem piorados. Então os irmãos que estão aqui, principalmente pais, então, ao verem esse cenário, nós não deveríamos, assim, num primeiro momento, ficar eufóricos quando nossos filhos passam no vestibular. Tem muitos pais que comemoram e evidente que há sim aspectos pelos quais se pode agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo deveria acender no coração dos pais uma luz de alerta. Meu filho, minha filha está indo para um lugar hostil. Meu filho, minha filha está indo para um ambiente completamente distinto daquele que ele tem vivido até hoje. Então, irmãos, dito isso, deixe-me me mover aqui para um outro ponto aqui da nossa exposição. Eu quero agora mostrar para os irmãos o que um jovem cristão encontra na universidade. E aqui eu vou pedir licença para os irmãos, vai ser um pouquinho mais complexo. Peço bastante atenção de vocês, mas com um pouquinho de esforço, todos vocês vão conseguir compreender pelo menos os elementos gerais. Quando um jovem cristão entra na universidade, uma das primeiras coisas que ele aprende, mesmo que ele não tenha feito aulas de filosofia e nada do gênero, ele aprende essa avaliação filosófica que veio através de um homem chamado Immanuel Kant. E o Immanuel Kant, ele dividia a realidade, ele fazia uma dicotomia na realidade. Ele dividia a existência em dois polos. Então os irmãos podem ver que na parte de cima existe aquilo que ele chamava de valores. O que são valores? São as suas preferências pessoais, os seus sentimentos e os seus gostos. Então aquelas coisas que você carrega dentro de você. E ele dizia que tudo isso era relativo e individual. Aí incluía a religião, a moralidade e o comportamento. Então, o seu certo e o seu errado, o que você crê a respeito de Deus, o que você crê a respeito de família, o que você crê a respeito de sexualidade, ele diz que tudo fica no primeiro plano, fica lá no plano dos valores. E abaixo existe a verdade testada, a verdade provada, a verdade científica, a verdade que ele chamava de racional. Então tudo aquilo que é da fé, tudo aquilo que é da alma, tudo aquilo que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, ele colocava lá no andar de cima. E essas coisas são da sua vida, essas coisas são pessoais, essas coisas não podem estar dentro do universo da universidade. Então, irmãos, ele fez uma separação entre fé e conhecimento. Essa separação surgiu com esse homem. Até antes desse homem, quando um jovem ia para a universidade, não eram muitos jovens que iam, mas os poucos jovens que iam para a universidade, eles aprendiam que fé e conhecimento andam juntos, que fé e conhecimento se complementam. Mas a partir desse momento aí, passou-se a ensinar a seguinte ideia: que fé deve ficar fora do ambiente acadêmico. Então, se você quer ser um bom aluno, se você quer ser uma pessoa racional, se você quer ser uma pessoa que compreende bem as coisas,
deixa a sua fé lá para fora. Tem aquele ditado que até muito crente repete, né? Que diz que fé, futebol e o quê? E política não se discute. Então as pessoas pegaram a fé em Deus e colocaram no mesmo lugar do futebol. Vocês imaginem isso. Isto é uma questão de gosto, é uma questão de preferência. Está lá os irmãos tristes porque o Vitória levou uma surra essa semana, mas os irmãos continuam torcendo para o Vitória, não é? Então algumas pessoas pegam a fé e colocam nesse mesmo patamar. A fé é uma questão de gosto, a fé é uma questão simplesmente da sua paixão, mas outra pessoa pode ter uma outra paixão. Então um jovem, irmãos, cristão, quando vai para a universidade, ele se depara com essa ideia. Os professores vão dizer para ele assim: se você quer ser um bom estudante, se você quer ser um bom acadêmico, deixa a sua fé do lado de fora. Sua fé é o seu assunto pessoal, é uma coisa do seu final de semana, é uma coisa do seu coração. Não traga isso para dentro do universo acadêmico. Só para dar uma ilustração disso, eu estudei história na universidade. Antes, fiz teologia, depois fui para história, depois voltei para terminar teologia. E uma vez tinha uma professora de história antiga que estava dando aula sobre a Babilônia. E ela citou um personagem muito importante na história da Babilônia, que é Nabucodonosor, que nós acabamos de ler. E ela estava falando a respeito de Nabucodonosor. Aí eu levantei a mão, ela falou: pois não. Eu falei: a senhora sabia que Nabucodonosor ficou louco? Ela: não. Onde é que você leu isso? Eu li isso num livro muito antigo. Livro mais antigo do que esse que a senhora está usando como livro-texto para essa matéria. Esse livro que eu estou citando, ele foi escrito há milênios. Faz parte da literatura judaica. Aí sabe o que ela disse? Marcos, isso aí é questão de fé. Isso aí é questão de fé. Então esse ambiente que o jovem cristão encontra na universidade. Em segundo lugar, pode seguir, por favor. Nós temos mais um elemento que faz parte da vida da universidade. O primeiro é o naturalismo. Eu coloquei aí uma explicação breve, mas basicamente, irmãos, o naturalismo é a negação do sobrenatural e do espiritual. Então nós que somos povo de Deus, nós acreditamos que existem forças espirituais que operam nesse mundo. Nós acreditamos em algo chamado milagre. E o que é o milagre? O milagre é o sobrenatural, é a quebra do natural. É quando Deus vem, por exemplo, e os médicos desenganaram a esposa do pastor, e o Senhor vem lá e cura. Então nós temos uma intervenção, nós temos o sobrenatural avançando no natural. Então nós cremos nisso, nós cremos que há forças sobrenaturais que operam nesse mundo. Algumas são da parte de Deus, outras são forças sobrenaturais caídas. Mas quando um jovem cristão vai para a universidade, tudo que ele vai aprender precisa ser explicado pelas forças da natureza. Tem um livro que foi escrito há alguns anos por um ateu, e nesse livro ele procurava aplicar a ideia do naturalismo à Bíblia. Aí nesse livro ele dizia mais ou menos assim: quando a Bíblia diz lá que o mar se abriu e o povo de Israel passou em terra seca, não é daquele jeito exatamente como está sendo colocado lá, que Deus fez um milagre através do cajado de Moisés. Não foi isso. É porque naquela região, era uma região árida, estava tendo uma época de seca muito grande, então isso foi secando o rio, foi secando o rio, foi secando o rio. Então quando o povo de Israel passou por lá, eles passaram de fato pisando no chão, mas não foi porque aconteceu uma coisa sobrenatural. Aí alguém perguntou assim: sim, professor, mas depois não diz que o mar veio e cobriu todo mundo? Não, é porque houveram enchentes lá na cabeça do rio Nilo, e aí essas águas chegaram de uma vez e mataram o exército todo. E a gente lê isso e diz: precisa ter mais fé para acreditar nesse negócio do que para acreditar no relato da palavra de Deus. Mas um jovem cristão, quando vai para a universidade, ele vai aprender isso. Tudo tem que ser explicado pelo viés natural. Não tem espaço para o sobrenatural. Uma outra palavrinha importante é o materialismo. O materialismo, irmãos, sustenta que
tudo é originário de interações materiais. Tudo que existe é matéria. Então, só para dar um exemplo para os irmãos, nós cremos que existe alma, nós cremos que existe espírito, nós cremos que há certos processos que acontecem dentro de nós, que não são simplesmente conexões cerebrais se movimentando. Nós cremos que acontecem processos interiores, que são de origem e de natureza espiritual. E um jovem cristão, quando vai para a universidade, o professor vai dizer para ele: isso é tudo coisa da sua fé, isso é tudo coisa da sua religião. Aqui é só matéria, tudo é matéria. E quando a matéria acaba, simplesmente a existência deixa de ocorrer. Além disso, nós temos o ateísmo. A universidade, conforme vimos nas pesquisas, ela é um lugar de muito ateísmo. O ateísmo é a negação direta da existência de Deus. Irmãos, isso é uma coisa tão terrível. Eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon, que ele disse assim: o ateísmo é esquisito. O ateísmo é estranho. Sabe por quê? Porque nem os demônios são ateus. Nem os demônios. Até os demônios acreditam. Lá em Tiago diz que eles tremem, inclusive. Mas o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele chegou a um ponto de corrupção tão grande da sua alma, que nega a existência daquele que sustenta a sua vida. E a universidade é esse ambiente. E aí, irmãos, se Deus não existe, como dizem os ateus, de onde vêm todas as coisas? Porque nós olhamos para o universo e nós temos uma sensação de que as coisas têm uma certa ordem. Porque nós temos a sensação de que as coisas estão funcionando dentro de um certo ordenamento. Se exclui Deus, vai ter que buscar uma explicação na natureza. E a conclusão que eles vão chegar é que o mundo se gerou. É que o nada deu origem ao tudo. Que o caos produziu a ordem. E que a não existência gerou existência. E que o desorganizado e inexistente deu origem ao organizado. E essa tem sido a visão nos últimos 250 anos. Então, há 250 anos, esse tipo de pensamento tem governado o mundo universitário. Tem mais ainda aí, para mencionar para os irmãos, pode seguir, por favor. Depois disso, nós temos o niilismo. Vocês já ouviram falar disso? Talvez vocês nunca ouviram a expressão, mas o que é, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O niilismo, irmãos, é a negação de qualquer interpretação da realidade, é a negação de qualquer valor, é a negação de qualquer tipo de convicção, é a negação de qualquer absoluto. Por exemplo, eu acredito que o casamento deve ser contraído entre um homem e uma mulher. O niilista diz: não. Eu acredito que é bom você procurar manter a sua saúde ao invés de se entregar à embriaguez. Ele diz: não é bom. Tudo nega, tudo nega, tudo nega. E essa negação é simplesmente para gerar a autodestruição. Então, tudo aquilo que as pessoas dizem que é certo, o nihilista vai lá e diz que é errado e faz o que é errado. Tem ainda o relativismo. O relativismo é simplesmente a negação de que existe verdade absoluta, de que existem certas coisas que têm valores por si mesmas. Eles dizem: não, tudo é subjetivo, tudo é uma questão de opinião, tudo é uma questão do seu ponto de vista. Então, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Tem a sua verdade e tem a minha verdade. Não existe uma verdade absoluta. Irmãos, se nós cremos em Deus, nós acreditamos que os mandamentos de Deus são absolutos. Ele vem a nós e diz o que é certo e errado. Agora, a partir do momento que o homem diz que Deus não existe, quem é que vai dizer o que é certo e errado? É o próprio homem.
E como todos os homens são diferentes, cada um mesmo vai querer criar a sua própria verdade. E a partir de então, irmãos, tudo é possível. Todo comportamento é correto. Ninguém pode mais reprovar nada. Ninguém pode dizer que mais nada é errado. E esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Um mundo nihilista e relativista. E é incrível que crentes têm trazido essa mensagem para dentro da igreja. Algumas vezes, quando nós nos levantamos e afirmamos certas verdades da palavra de Deus, alguns crentes querem tratar isso como relativo. Alguns crentes querem dizer: não, isso aí, pastor, isso aí pertencia ao primeiro século. Por exemplo, quando a Bíblia diz que a mulher cristã, ela deve ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Tem irmãs que se revoltam. Tem irmãs que ficam aborrecidas, tem irmãs que ficam chateadas. Eu estava falando isso na minha igreja há pouco tempo, que eu estava pregando nos escritos de Paulo, e uma irmã disse para mim: pastor, eu estou com Paulo por aqui, não aguento esse homem machista, está sempre depreciando a mulher. Então esse relativismo está chegando na igreja. Os jovens cristãos estão relativizando o namoro, estão namorando que nem descrentes, estão muitas vezes tendo namoros lascivos, destruindo a sua comunhão com Deus, destruindo o relacionamento um com o outro, e quando chegam no casamento, eles não têm nenhuma estrutura para suportar o menor sinal de provação. Porque eles varreram do casamento deles aquele que poderia ser o alicerce de uma família forte e que subsiste a dias maus. Então o relativismo chegou, irmãos, com toda a força. Tem mais um ponto que ainda eu quero mencionar, que eu chamei de marxismo e seus desdobramentos. Foi mencionado aqui um material que nós temos na internet, intitulado Marxismo Cultural. Se os irmãos quiserem depois assistir, nós desenvolvemos esse assunto. Até preguei isso aqui uma vez, acho que tem uns 3 anos atrás. Eu trouxe esse assunto aqui num congresso para jovens, e no canal da Igreja Batista Regular da Pituba tem essa palestra. Eu queria muito incentivar os irmãos que quisessem compreender um pouco mais esse assunto. Mas está aí, um resumo de um monte de coisas. Então o jovem, quando vai para a universidade, ele vai aprender uma interpretação materialista da história, ele vai aprender que tudo é luta de classes, ele vai estudar, ele vai conhecer marxismo cultural. Escola de Frankfurt, que é uma das piores coisas que já foi produzida pelo homem, feminismo, gaysismo e as minorias que estão cheias desde movimentos negros até tantos outros movimentos, revolução sexual, e especialmente para os jovens que estudam ciências sociais e humanas. Estou falando aqui de sociologia, história, geografia, direito, política. Então tem um conjuntinho de autores, irmãos, que esses homens assim, parece que eles estudaram com o diabo mesmo, sabe? Porque tudo que eles produziram não presta. E tem o nome deles aí, eu mencionei alguns para os irmãos verem aí: Voltaire, Nietzsche, Rousseau, David Hume, Michel de Foucault. São alguns dos nomes que os nossos jovens vão ler. E irmãos, um lixo de literatura. Um lixo de literatura. É terrível você ler. Você lê uma coisa dessa, você fica mal-humorado, seu coração fica pesaroso. São tantas coisas horríveis, tantas coisas ofensivas à santidade do nosso Deus. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos aqui é que a universidade não é um lugar de formação. A universidade é um lugar, sobretudo, de emburrecimento. É um lugar de predispor os nossos jovens para participar de causas sociais. Eu já mencionei algumas vezes que quando eu fui fazer uma matéria de filosofia na universidade, eu tive um professor que era padre, ex-padre. E aí o professor começou dizendo assim: eu amo Jesus. Ele começou a aula dizendo isso: eu amo Jesus. Eu falei: nossa, que coisa. Será que eu estou num curso de história? Uma aula de filosofia com um professor dizendo que ama Jesus? Será que eu entrei numa sala errada? Eu estou num curso de teologia ao invés de estar num curso de história? Mas assim, irmãos, isso foi só na página 1. Quando chegou na página 2, ele começou a dizer assim:
é porque vocês não compreendem quem é Jesus. Jesus não é um ser divino, que nasceu de uma virgem, que viveu sem pecar, para morrer pelas nossas transgressões. Jesus era um revolucionário. Jesus estava lutando contra as opressões. Jesus foi o primeiro revoltado da história. Ele morreu para dar exemplo de como nós que somos oprimidos temos que nos levantar contra os nossos opressores. Ele se levantou contra o Império Romano. E vocês, alunos, vocês não vão se levantar contra os Estados Unidos? E os alunos, oh glória. Só faltaram dizer isso. E teve uma frase que ele falou, que ficou muito marcado. Ele disse assim: vocês não estão aqui para estudar história. Eu falei, ixi, que coisa, eu pensei que eu tinha feito vestibular para estudar história. Ele disse, não, vocês estão aqui para fazer história. Sabe o que é fazer história? É ocupar a universidade, é destruir o patrimônio, é fazer passeata, é se envolver em agenda política. Então, se você fizesse isso, você era um excelente aluno. Agora, se você quisesse ler os livros, se você quisesse aprender o que estava escrito lá para tirar boas notas, ele dizia, você não é um bom aluno. Você não é um bom aluno. O bom aluno é o revolucionário. E eu estou falando isso, irmãos, que os nossos jovens eles estão aprendendo isso. O pedagogo que está orientando a formação dos nossos jovens é um homem chamado Paulo Freire. Vocês já ouviram falar dele? Pois bem, o Paulo Freire, ele dizia basicamente assim, que o aluno é um oprimido. O aluno está cercado de opressão. O professor é um opressor. Só o fato, por exemplo, de ter uma cadeira e uma mesa que o professor se senta, que separa ele dos alunos, isso já está colocando o professor numa posição de autoridade e os alunos são oprimidos. Imagine vocês aqui essa noite, eu estou numa plataforma dessa altura e vocês são tudo oprimidos, de acordo com Paulo Freire. Eu estou causando opressão em vocês essa noite. E sabe o que esse homem dizia? Ele dizia assim, que o primeiro ambiente de opressão de um jovem é dentro de casa. Seus pais são opressores. Imagina, irmãos, talvez uma das cenas mais ternas que nós podemos ter é a mãe segurando e amamentando seu bebê. É uma cena bela, é uma cena marcada por ternura, uma cena marcada em amor. Paulo Freire olhava para aquilo e dizia, opressão. Isso é opressão. E aí o jovem cristão que muitas vezes se vê seduzido por esse discurso, ele começa a adotar essa agenda. Meu pai é opressor mesmo, porque meu pai fica marcando horário para eu chegar em casa, meu pai fica dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, meu pai fica colocando limites em mim, meu pai é opressor mesmo. O pastor da igreja é opressor sim, o pastor da igreja está lá todo tempo dando regra para os crentes na igreja, chamando a atenção dos crentes quando fazem coisa errada. O líder do ministério, o líder do grupo pequeno, o líder do louvor, essas pessoas estão oprimindo a gente, eles não deixam a gente se expressar, e isso, irmãos, vai produzindo uma revolta, até o momento que o jovem simplesmente vê que ele precisa romper com tudo. Então é isso que tem acontecido com os nossos jovens. Tem mais aí. Vocês já estão cansados, irmãos? Por favor aí, eu tenho só mais umas 2 horas para terminar, tá bom? O que mais um jovem cristão encontra na universidade? Eu chamei de anticristianismo. Anticristianismo. A universidade não é um ambiente de liberdade religiosa. Não é. Na universidade você tem liberdade para ser tudo o que você quiser, só não cristão. Então você pode adotar a religião mais estranha. Os jovens da igreja onde eu sou pastor, eles estudando numa federal, eles estavam dizendo que haviam jovens islâmicos. E esses jovens, eles eram bem vistos.
Eles eram bem tratados, mas os jovens cristãos, eles eles levantavam protestos com cartazes dizendo: morte aos cristãos. Os nossos jovens da igreja viram isso, fotografaram e me mostraram. Então, o nome universidade vem de universalidade. A ideia é que era para ser um ambiente calmo, saudável, para que todas as visões se sentassem e conversassem. Só que a universidade, irmãos, está muito longe disso. É um lugar de hostilidade psicológica, de ridicularização e ofensa. Os cristãos são tratados como preconceituosos, medievais, e tudo que eles falam a respeito de Deus da Bíblia é rotulado de discurso de ódio. Então, os jovens, eles estão nessa questão. Então, professores ateus e agnósticos, eles ensinam que ideias sobre Deus, sobre a Bíblia, são coisas que têm que ficar fora da universidade. Se o jovem cristão quer se tornar uma pessoa madura, ele tem que romper com tudo isso. E eles dizem que a Bíblia é um livro cheio de fábulas, de crenças ultrapassadas e que é incompatível com a ciência. O que mais que os jovens encontram? Pode seguir. Isso aqui talvez seja o pior de todos, irmãos. Pressão do grupo. Influência do grupo. Alguns jovens, eles começam a se sentir sozinhos. Eles não foram preparados para aquele ambiente de hostilidade, de pressão. E logo para ter aceitação, para ser bem visto entre os amigos, conseguir espaço, às vezes ser bem quisto, ele começa a abandonar os seus valores, ou pelo menos fazer vista grossa para o pecado. E ao mesmo tempo, ele é exposto a todo tipo de comportamento pervertido: bebida, drogas, balada, pornografia, sexo livre, homossexualidade, tudo isso sem reprovação, sem nenhum tipo de culpa. E isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que seduz muito mais do que filosofia. Isso tem cativado o coração de muitos jovens, bem mais do que professores ateus e agnósticos. Muitos jovens estão se tornando relativistas na universidade, não foi porque eles leram esses homens que eu acabei de mencionar para vocês, mas simplesmente porque eles passaram e se permitiram ser levados por aquelas paixões que a Bíblia diz que fazem guerra contra a nossa alma. Então é para lá que os nossos jovens vão, um verdadeiro campo de batalha. E a maioria das horas produtivas de um jovem, ele vai estar nesse ambiente. E aí, o que é que vocês acham? Os pais, quando os filhos passarem no vestibular, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão comemorar? Ou vocês vão acender uma luz de alerta? Meu filho, minha filha precisa de cuidado, precisa de formação, precisa de oração, precisa de encaminhamento, precisa de mentoreamento. Então, irmãos, dito isso, eu quero me mover para a terceira parte aqui da minha fala. Como é que nós vencemos essa batalha cultural? E eu quero convidar vocês para Daniel capítulo 1 novamente. Agora nós vamos retomar o texto da palavra de Deus. Irmãos, em Daniel capítulo 1 nós aprendemos que essa tentativa de capturar a mente e o coração de jovens comprometidos com Deus é bem antiga. Isso que acontece hoje no ambiente universitário já ocorria na história bíblica há muito tempo. Então no Daniel capítulo 1, no versículo 2, nós lemos assim: veja a estratégia de Nabucodonosor. Versículo 2 nós lemos assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, irmãos, olha só o que esse homem fez. Percebam a sagacidade desse homem chamado Nabucodonosor. A história bíblica diz que Deus entregou Jerusalém à mão dele. Ele foi lá e destruiu toda a cidade.
E ele pegou os objetos consagrados a Deus, que ficavam lá no templo, o templo que foi construído por Salomão. Ele destruiu o templo, mas os objetos, aqui você pode pensar nas taças, você pode pensar nos castiçais, pode pensar nas colheres, tudo aquilo que era utilizado exclusivamente para o serviço a Deus. Ele tomou essas coisas e levou para a casa do seu Deus e colocou lá dentro do templo, ao lado dos objetos consagrados a deuses pagãos. E a pergunta é: por que ele fez isso? Por que ele fez isso, irmãos? Por que ele não derreteu o ouro para fazer joias, fazer coisas belas? Por que ele pegou objetos consagrados a Deus e colocou dentro de um templo pagão, ao lado de estatuetas e objetos consagrados a diversas divindades? Por que ele fez isso? Olha só, ele fez isso com o seguinte propósito: mostrar que a fé do povo judeu era simplesmente mais uma fé dentre outras fés. O jovem cristão, quando vai para a universidade, uma das primeiras coisas que ele aprende é assim: o cristianismo é apenas mais uma religião dentre tantas religiões. Isso chama-se pluralismo. Então, o professor diz assim: se você só é cristão porque você nasceu no Brasil, você nasceu num país cristão, seus pais eram cristãos. Agora, se você tivesse nascido lá no Oriente Médio, se você tivesse nascido no norte da África, você não ia ser um cristão, você ia ser um islâmico. E se você tivesse nascido lá na Índia, naquelas religiões de castas, você ia ter aquela religião. Então, a sua religião, ela não é uma intervenção divina que mudou a sua vida e o seu coração. A sua religião é simplesmente uma conveniência social, por causa do lugar que você está. A fé cristã é só mais uma religião dentre muitas outras. E vejam, irmãos, que Nabucodonosor já fazia isso. Ele queria que o jovem judeu entrasse lá no templo pagão e visse: olha, aqui estão os objetos consagrados ao Deus de Israel. Ah, mas aqui também tem o Deus Baal, aqui tem o Deus Marduk, e todos os deuses colocados um ao lado do outro como se fossem iguais. Então veja que Nabucodonosor já fez isso. No verso 3 e 4, nós lemos uma outra estratégia do Nabucodonosor. Olha só o que o texto diz: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então veja a estratégia dele. A estratégia dele basicamente seria essa: pegar os jovens brilhantes, jovens que já tinham uma formação excelente, trazer esses jovens para dentro da sua universidade, entre aspas. Então esses jovens ficariam na universidade de Nabucodonosor, e eles iriam aprender a cultura, eles iam aprender o idioma, eles iam aprender como é que o mundo funcionava, eles iam estudar com os melhores professores da época. A Babilônia praticamente concentrava os grandes saberes do mundo antigo. Então esses jovens, irmãos, teriam uma excelente formação acadêmica, mas tudo isso através de professores pagãos. Eu pergunto para vocês já viram isso em algum lugar? Vocês não acham que é a mesma coisa que está acontecendo hoje? O que Nabucodonosor queria era trazer esses jovens para dentro da sua universidade, para que lá dentro eles tivessem contato com outro mundo, eles tivessem contato com outra língua, eles tivessem contato com uma outra cultura, com uma outra forma de ver a realidade. Nabucodonosor queria que eles rompessem com a sua história, com a sua fé, com o seu Deus. E essa estratégia, irmãos, continua a mesma coisa: trazer o jovem para dentro da universidade, ensinar o jovem cristão a ver o mundo de uma forma diferente, ensinar o jovem novas categorias de pensamento e fazer com que ele rompa com a sua identidade, com o seu Deus e com a sua história. Versículo 5, continue comigo. O texto diz:
Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Esses jovens que foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia como escravos, de repente foram colocados na corte, vestindo-se como nobres, andando entre as pessoas importantes, comendo as melhores comidas. O que Nabucodonosor queria fazer, irmãos, com esses rapazes? Nabucodonosor queria fazer com que eles esquecessem que eles eram cativos, que eles esquecessem que o povo deles foi destruído. Nabucodonosor queria seduzir esses jovens com conforto. Jovem cristão, você já aprendeu essa lição, que uma das maiores prisões que pode existir na vida de alguém é o conforto? Que muitos jovens estão dando as costas para a verdade de Deus e abraçando ideologias mundanas, simplesmente porque estão buscando um pouco mais de conforto. Nabucodonosor já estava fazendo isso, trazendo jovens, dando privilégios, e mostrando que eles poderiam se adequar àquele mundo, eles poderiam ser felizes ali, eles poderiam viver bem naquele local. E aí, irmãos, nós chegamos no verso 6, a mudança de nomes. Talvez essa foi a pior de todas. Veja o que o texto diz aqui no versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e de Azarias a Abednego. Que, irmãos, foi uma coisa muito terrível isso aqui. Sabe como é que eu gosto de comparar isso aqui? Imagine um jovem cristão que nasceu na igreja, pais no evangelho, e os pais, por exemplo, colocam o nome dele de Mateus ou Paulo, para homenagear o grande apóstolo dos gentios. Aí esse jovem vai para a universidade e ele começa a mudar o seu pensamento, e ele cria um horror tão grande pela fé cristã que ele diz: de hoje em diante eu não vou mais me chamar Paulo, de hoje em diante vocês vão me chamar de Preto Velho. Seria mais ou menos o que está acontecendo aqui. Seria uma jovem cristã, por exemplo, chamada de Miriam. Não, eu quero ser chamada de hoje em dia de Iemanjá. É o que nós temos aqui. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Beltesazar significa o guarda dos segredos de Bel. Bel era uma divindade pagã da Babilônia. Ananias significa Jeová é gracioso. Sadraque significa aquele que é como Marduque, também uma divindade pagã. Misael significa quem é como Deus. Mesaque significa a forma de o Deus Aku. Azarias significa Jeová auxilia. E Abednego, servo de Nebo, divindade pagã. Então veja, irmãos, a profundidade da lavagem cerebral que esse homem está procurando produzir nesses jovens. É simplesmente mudando aquilo que provavelmente nós temos de mais pessoal, mais identificante, o nosso nome. E o ambiente acadêmico continua seguindo a mesma agenda de Nabucodonosor. O sábio Salomão disse: não tem nada novo debaixo do céu. Então eu estou mostrando para os irmãos que tudo que eu mostrei para vocês de uma forma um pouco mais elaborada dentro da universidade, já estava acontecendo com os jovens judeus nos tempos antigos. Agora aqui, irmãos, seguindo, vamos para a reação de Daniel. Como é que Daniel reagiu? A reação de Daniel. Como é que ele se portou em tudo isso? Verso 8, e aqui nós temos a sabedoria de Deus para nós. Ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então qual foi a decisão de Daniel?
eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar com a idolatria. Eu não vou ficar escravo dos prazeres da Babilônia. E eu vou adotar um estilo de vida de escravo. Muitas vezes quando nós lemos o texto, quando ele pede que ele quer ser alimentado com legumes e água, muitas vezes nós pensamos que era simplesmente porque ele queria fugir, porque ele não queria se contaminar com as comidas, porque essas comidas eram consagradas a deuses pagãos. Isso é verdade, mas tem um outro elemento. Ele escolheu a dieta de um escravo. Eu vou viver aqui como um escravo, eu não sou parte desse povo, eu pertenço a um outro povo. Eu sei de onde eu vim, eu sou um cativo, eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém, eu sou de Judá, eu pertenço ao povo de Deus. E jovem cristão, você precisa tomar essa mesma resolução. Eu vou estar na universidade, eu vou estar no meio dos pagãos, mas eu sou escravo de Cristo. Eu estou comprometido com Jesus, eu sou um servo dele. Meus irmãos, a fidelidade é a experiência da resistência e da submissão. O jovem cristão se submete a Deus e ele resiste tudo aquilo que é contra Deus. Isso é fidelidade. Provérbios capítulo 1, versículo 10. O sábio Salomão, orientando seu filho Roboão, que se tornaria rei de Israel, ele disse: filho meu, quando os pecadores vierem te chamar para o mal, não consintas. E esse é o chamado de Deus para todo jovem cristão. Tomar essa resolução firme: eu não vou me contaminar. E você não tem que temer a humilhação. Você não tem que temer os rótulos. Você não tem que temer a zombaria dos seus professores, a ridicularização dos seus colegas, porque a nossa humilhação nada representa comparado ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo te chamou para honrar o seu nome, o nome santo dele, e não para preservar a sua própria imagem. Irmãos, é incrível pensar que Daniel, quando tomou essa decisão, ele era um garoto. Ele tinha entre 12 e 14 anos de idade. Não é uma coisa incrível isso? Esse homem de 12, eu chamo homem porque na cultura judaica não existia adolescente. Era menino e homem. Aos 12 anos, o garoto judeu se tornava um homem. E é incrível pensar, irmãos, que com 12 anos de idade, você perceber essa maturidade, essa firmeza de caráter, longe da sua família, longe da sua cidade, longe ali do ambiente de adoração, longe de todas aquelas pessoas influentes, maravilhosas, que foram instrumentos de Deus para formar o seu caráter. Ele estava sozinho ali, irmãos, mas é incrível que ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe quem é o seu povo, ele tem uma profunda noção de vocação espiritual. E a gente vai lendo esse livro, e quando nós chegamos no capítulo 6, vocês lembram da história, quando ele é lançado na cova dos leões. Vocês sabem quantos anos ele tinha aproximadamente naquela época? Ele tinha aproximadamente 86 anos. E irmãos, nós encontramos o homem idoso de 86 anos, com a mesma firmeza de caráter de quando era garoto. Eu não vou me curvar diante de rei coisa nenhuma. Eu vou continuar com as minhas janelas abertas para Jerusalém, porque eu quero continuar olhando para a minha cidade, eu quero continuar olhando para o meu povo. Eu sei quem é o meu Deus, eu estou aqui, eu continuo sendo escravo, eu posso estar na posição mais elevada do trono, mas eu continuo sendo do Senhor. E jovens, vocês precisam dessa perspectiva. Vocês precisam, enquanto estão naquele ambiente de devassidão, ter a sua janelinha aberta para olhar para o céu. Senhor, eu estou no meio da perdição, eu estou no meio de pessoas imorais, eu estou no meio de pessoas blasfemas, eu estou no meio de pessoas que odeiam o Senhor, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem tenho crido, e que Ele é todo poderoso para guardar o meu depósito, e que eu estou aqui para honrar o nome dEle. Eu não sei porque o Senhor me trouxe para esse lugar, mas eu estou aqui para ser fiel.
Eu não vim aqui para ser cooptado, eu não vim aqui para ser engolido por esse mundanismo, eu vim aqui para viver a verdade de Deus no meio das trevas. Jovem, você precisa dessa resolução. Eu espero que você pegue esse versículo 8 hoje e você o internalize, que o Espírito Santo de Deus aplique ao seu coração e que você curva o seu joelho diante de Deus hoje e diga: Senhor, me ajude a não me contaminar, me guarde imaculado, santo, comprometido, íntegro diante de Ti. A última parte aqui é a recompensa. A recompensa divina. Vocês acham que valeu a pena? Valeu a pena Daniel tomar essa decisão? Vamos ver aqui o que Deus fez. Versículo 9, lê comigo. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No verso 15, nós lemos: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. No verso 17, nós lemos: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, primeiro, Deus supriu todas as necessidades físicas desses jovens. Jovem cristão, você já aprendeu isso? Você já aprendeu que o seu sustento vem de Deus? Você já aprendeu que a sua provisão vem do Senhor? Que Deus é que dá a você tudo o que você precisa para viver essa vida para a glória dEle? E que você não precisa se prostrar comendo finas iguarias desse mundo para conseguir alguma coisa, porque você tem aquele que é o dono dos céus e da terra do seu lado. Deus supriu as necessidades. Mas o texto também diz, irmãos, que Deus deu sabedoria. Isso aqui é muito importante. A sabedoria de Daniel, ele estudou na Babilônia, mas a sabedoria não veio dos livros, não veio das horas de biblioteca, não veio do laboratório, não veio dos seus professores brilhantes. O texto diz: Deus deu sabedoria. Ao longo da história, se vocês conhecem muito bem, ao longo da história, esses jovens vão se sobressair, eles vão se tornar os mais importantes da Babilônia, e eles se tornaram homens grandes, não por aquilo que eles receberam na universidade de Nabucodonosor, mas por aquilo que eles receberam de Deus. E essa, irmãos, é a dinâmica do povo de Deus. O Senhor abençoa quem é fiel, o Senhor supre quem é fiel, Deus honra aqueles que o honram. O jovem cristão não precisa se vender por alguma coisa, ele não precisa simplesmente adotar os confortos desse mundo, ele não precisa. Deus é quem é o seu supridor, Ele é que dá tudo o que você precisa para viver para a glória dEle. Então, jovens cristãos, aprendam isso. Deus abençoa. Deus abençoa. A provisão vem de Deus. A bênção vem de Deus. Eu tenho algumas palavras, irmãos, finais. Eu sei que eu já estourei meu horário aqui. Eu vou pedir perdão a vocês. Mas é só uma vez por ano, né, pastor Navarro? É só uma vez por ano. Então, vocês me suportem um pouquinho aí mais. Eu queria trazer algumas lições e depois nós vamos orar. Eu já falei muitas coisas, mas eu quero trazer 3, 4 coisas e nós vamos encerrar, mais objetivos. Então, primeiro eu queria me dirigir aos pais. Tem vários pais aqui, além de jovens. Eu coloquei que nós precisamos preparar os nossos filhos para a batalha cultural desde a infância. Desde a infância. Daniel, ele faz parte de um grupo que inclui Moisés, José e aquela menininha judia que morava na casa de Naamã, mencionada em 2 Reis capítulo 5, que a Bíblia nem diz o nome dela. Vocês lembram lá que Naamã estava leproso? E a menina diz assim para ele:
Diz para a esposa dele: se ele fosse lá em Israel, o profeta curaria ele. Todos esses que eu mencionei, todos eles foram levados de casa muito cedo. Todos eles perderam o referencial de pai, de fé, de povo de Deus. Eles ficaram sozinhos no meio do mundo pagão. Mas uma coisa incrível, irmãos, é que aquilo que eles aprenderam em Deus, aquilo que eles aprenderam dentro de casa, aquilo que eles aprenderam nas primeiras caminhadas da infância, foi suficiente para que eles se mantessem fiéis a Deus, ligados a Deus e frutificando no meio do paganismo. Isso é espetacular. Quando eu olho para isso, eu sou pai de 3 filhos. Tenho um 19, tenho uma de 7 que está ali e um de 5. Eu me permito fazer essa reflexão dolorida. Eu tenho uma filha de 7 anos. Se essa minha filha hoje fosse tirada de mim, se a minha filha fosse raptada, levada para um país muçulmano, e ela nunca mais fosse me ver, nem a mãe dela, nunca mais fosse conviver com nenhum crente, nunca mais estaria em uma igreja, aquilo que ela aprendeu dentro de casa, a respeito de Deus, do Evangelho, de Cristo, da sua obra salvadora, isso seria suficiente para que ela se mantivesse fiel, ela se mantivesse ligada a Deus, mesmo cercado de corrupção por todos os lados? Nós temos que preparar os nossos filhos assim, irmãos. Nós temos que preparar os nossos filhos nessa base. Nós temos que preparar os nossos filhos para entregá-los para um mundo anti-Deus, um mundo anticristão, um mundo anti-Bíblia, um mundo anti-família, um mundo anti-casamento heterossexual. Nós temos que preparar os nossos filhos. E nesse processo, eu coloquei aí em segundo lugar, que a igreja tem um papel importante. A família é fundamental, mas a igreja também tem um papel importante. A igreja, ela precisa estimular os jovens a se prepararem para a universidade. Então nós podemos fazer congressos como esse que nós estamos fazendo, nós podemos estimular os nossos jovens a fazerem cursos. Tem uma matéria que eu acho que todo jovem cristão deveria estudar, uma matéria chamada Cosmovisão Bíblica. Então, há excelentes livros escritos por cristãos sobre cosmovisão bíblica, muitos em língua portuguesa, que o jovem cristão deveria ler. E ele vai estudar essas coisas aqui com mais profundidade. Ele vai aprender que a fé cristã tem respostas inteligentes para todas as alegações tolas que professores pagãos, que filósofos ateus fazem. A fé cristã possui respostas firmes, bíblicas, que são embasadas em dados científicos, arqueológicos, históricos. E o jovem cristão pode se munir dessas ferramentas para se manter mais forte, para acrescentar conhecimento à sua fé. O pastor Navarro, quando foi orientar o seu filho, disse: você precisa ser um pastor de conhecimento. Então os jovens precisam ser crentes de conhecimento e aprender desde cedo, aprender que a vida espiritual, ela não é inimiga do conhecimento. Tem muitos jovens que caem nesse pensamento de achar assim: não, se eu começar a estudar a Bíblia, se eu começar a estudar teologia, se eu começar a estudar cosmovisão, eu vou me tornar um crente frio. Irmãos, isso é mentira, irmãos. Quanto mais nós conhecemos a obra de Deus, quanto mais nós conhecemos o modo glorioso, como Deus se revela na matemática, como Deus se revela no idioma, como Deus se revela na astronomia, quanto mais nós conhecemos a mão de Deus operando no livro chamado Criação, mais encantado com eles, mais fortes em Cristo nós nos tornamos. Então, jovem cristão, você precisa ter luz na cabeça e calor no coração, conhecimento e piedade, instrução e fervor, estudar para se tornar mais crente, para buscar mais o Senhor, conhecer o Evangelho, manter firme essa perspectiva de quem eu sou, a sua janelinha aberta lá para a cidade celestial. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite.
E eu oro e peço que o Senhor abençoe a juventude que aqui está presente, os que acompanham de casa. Que Deus levante, irmãos, do nosso meio, jovens como Daniel e os seus 3 amigos. E que vocês sejam assim, para a glória, para o nome do Senhor. Amém. Eu não sou acostumado com palma, viu? Se a minha igreja souber, eles vão me demitir. Vamos fazer Posso fazer uma oração, pastor Navarro? Depois venha para cá, a gente orar juntos. Irmão, vamos colocar em pé. Vamos interceder ao Senhor. Esse assunto é tão importante. Vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos muito por estarmos juntos. E nessa noite poder meditar nesse texto tão belo, tão magnífico, tão poderoso. Que Deus glorioso é o Senhor, que é capaz de pegar adolescentes, jovens, e transformá-los em homens santos, fervorosos, cheios de temor e tremor, e que impactam um país, uma nação pagã. Nós cremos que o Senhor é o mesmo, e nós pedimos que o Senhor realize esse mesmo milagre na presente geração, que o Senhor forme jovens santos, piedosos, cheios de conhecimento e de sabedoria, que serão instrumentos do Senhor para confundir os grandes desse mundo e mostrar que esse mundo tem um rei, que esse mundo tem um Senhor, e que eles sejam grandes para a tua glória, assim como Daniel foi grande na Babilônia. Nós oramos pelos pais, para que o Senhor conceda sensibilidade espiritual a cada um deles, que eles vejam a necessidade de criar os filhos no caminho, no conhecimento e no temor do Senhor, que eles queiram que os seus filhos, antes de serem seus próprios filhos, sejam filhos de Deus. Pedimos tudo isso, Pai, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.